meus queridos alunos do primeiro ano, diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, professor César Robério, para mais uma aula de História. Convidar todos vocês para mais essa jornada. E hoje vamos trabalhar um tema muito interessante, muito legal, que inclusive ele até extrapola assim, os limites dessa disciplina História. Você vai estudar ver também na Sociologia, na Geografia, por que não, até na Filosofia, na área de Humanas, que exatamente vamos trabalhar o conceito de fronteiras culturais, tá? Fronteiras culturais, integração e exclusão sociocultural. Tá legal? Vem comigo, vamos aqui para o nosso roteiro da aula de hoje. Olha só, nosso objeto conhecimento, fronteiras culturais, integração e exclusão sociocultural. Galera, hoje nós vamos trabalhar com conceitos, né? E na verdade aqui você tem a junção de dois, né? Fronteira e cultura. Mas quando une fronteiras culturais, aí passa a ter um outro significado. A gente vai ver ao longo da aula, tá legal? E aí, veja bem, depois aí dos dois pontos, integração e exclusão sociocultural. Observamos então esses dois movimentos, né? Ora, no sentido de integrar, tá? Socioculturalmente, os povos, né? As culturas de diversas partes do mundo, ou então de excluir, inclusão e exclusão. Nosso objetivo é analisar as interpretações, versões, fatos e processos em diferentes tempos, né, a partir de diferentes narrativas acerca da dinâmica do mundo do trabalho. Bom, vamos iniciar, falar um pouco sobre fronteira, né, galera? Porque se o conceito é fronteiras culturais, é natural que na nossa mente comece a ser processada assim, uma série de informações. Mas que fronteira cultural é essa, professor César? Que você vai falar, que nós vamos discutir, vamos debater hoje. Bom, fronteiras culturais, então, lógico, as palavras não surgem do nada, né? Elas têm uma história, desde quando elas surgem, né? Vamos começar pelas fronteiras, né? Então, as fronteiras, quando você lê em algum texto, você escuta alguém falar, remete o seu entendimento para quê? Um limite, né? Como está na sua tela. As fronteiras costumam ser vistas como limites, né? Como limite de um país em relação a outro, de um estado em relação a outro. Ah, eu estou na fronteira. Tu está na fronteira de onde? Ah, eu estou na fronteira aqui entre o Brasil e a Argentina. Ah, eu estou na fronteira. Tem algumas fronteiras que são muito tensas, né? Como, por exemplo, a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Você acompanha pelo noticiário, você vê que há um clima de tensão permanente, por conta uma série de movimentação, né, de tentativa de entrar nos Estados Unidos e de forma ilegal, clandestina, e os Estados Unidos reagem, enfim. A história é comprida. Tem desdobramentos nessas áreas de conflitos. Podemos citar também as regiões de fronteiras entre Israel e Palestina, são regiões bem tensas. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso texto. Mas também pode ser visto como metáforas, pode ser compreendido como território de integração cultural. Galera, a questão é como você olha para a fronteira, né? Nesse caso, essa é a fotografia que eu selecionei para esse primeiro slide, é exatamente na fronteira entre o Brasil e o Peru, tá? Então você veja que já está em espanhol, Bienvenido a Peru. Então passou dessa placazinha aí, você já está no Peru, né? Sai do Brasil. Então, é uma fronteira. É uma fronteira, mas como você está vendo, né? Bom dia, Patrícia Santos, tudo bem? Bom dia, o Alencar Assênio, o Gabriel, o André, a turma está conectada. Elisbon Veloso, seja bem-vindos todos, né, na nossa aula de hoje. Bom, queridos, queridas, então vamos lá. Vamos ver a fronteira, né, nesse nosso caso específico, na aula de História, né, como um lugar, né, de integração cultural. Porque, olha para essa imagem, né, então, do lado de cá, Brasil. Então, imagina a cultura brasileira, né, nossos valores, nossas tradições, né, toda a nossa história. Passou dessa placa aí, então você já está no outro país, já está no Peru. Observa aí, pela placa você já vai se preparando, né, um outro idioma, né, uma outra cultura, tá? Uma outra realidade, tá bom? Ok? Olha esse mapa, cara. Olha como esse mapa é legal. Fronteiras do Brasil. 17 mil quilômetros. 17 mil quilômetros que o Brasil tem fronteira
com os países vizinhos, ó, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, né, e Guiana Francesa. Tá? É uma faixa muito extensa, 17 mil quilômetros. E mais especificamente, observe que compreende um total de 588 municípios. 588 municípios, né, brasileiros estão aí nessa região fronteiriça, né, na fronteira do Brasil com esses outros países, numa extensão de 17 mil quilômetros. Mas é lógico, para os brasileiros que moram por outro lado, não faz fronteira, né, com outros países. Aqui no Nordeste, por exemplo, nós fazemos, né, mas você já observa que no caso do Paraná, Santa Catarina, aí esses estados do Sul, eles, por um lado, banhados pelo Atlântico, mas por outro lado, fazendo fronteira com algum país da América do Sul. Mas já, por exemplo, aqui no Piauí, no Maranhão, né, nós não temos limites com outros países, né? Não temos limites com os países. Vamos lá, vamos ao texto. A partir das fronteiras nacionais, é possível refletir e vivenciar as relações entre duas ou mais nacionalidades e entre várias culturas, que se misturam e formam espaços compartilhados, com singularidades e diversidades culturais. Bom, aqui nós já estamos extrapolando, indo além de um conceito de fronteiras eminentemente geográfico, vamos dizer assim. Não se trata tão somente, como nós vimos no slide anterior, de um limite físico, né? Vai até aqui, nesse ponto da estrada, a partir daqui já é outro país. Não, mas também como um local onde é possível refletir, vivenciar, né, as relações entre essas duas ou mais nacionalidades, porque tem casos que às vezes se juntam 3 fronteiras, né? 3 fronteiras, como a gente vamos observar ao longo da aula, né? Então veja que as culturas se misturam, né? Naquela imagem anterior, mas com certeza, diariamente, no momento que nós estamos aqui ministrando essa aula, tá? Então, naquela imagem anterior, fronteira do Brasil com o Peru, né? Mas é claro que é brasileiros indo para o Peru, eles que vêm do Peru para cá, para o Brasil, então são trocas culturais que se relacionam, né? Então, você imagina que os brasileiros já começam a dominar algo, né, do espanhol, porque tem que conversar, tem que dialogar, às vezes até negociar algo. Já os peruanos aprendem também a língua portuguesa, é dessa forma, né? Mantendo o que está colocado aí, gente, olha, espaços, né, tipo, demarcar essas ideias principais. Então, veja só, são espaços compartilhados, né, com singularidades e diversidades culturais. Espaço compartilhado, né, porque acaba não sendo só de um país ou de outro, compartilhado. E neste compartilhamento, o que é que nós observamos? Singularidades, ou seja, algo que só tem no Peru. Estou pegando assim a questão do Peru e Brasil porque é da imagem anterior, né? Mas qualquer fronteira que você imaginar. Mas no caso anterior, seria, ou seja, nesse espaço compartilhado da fronteira entre o Brasil e o Peru, nós vamos ter singularidades de lado a lado, né? Algo que é singular é algo que só é específico, né? É dali, né? É singular, não é plural. E diversidades culturais, né? E algo muito interessante, muito, digamos assim, algo que contribui para a convivência, né, para a harmonia entre os povos, tá? Essa questão do bom relacionamento, do bom diálogo entre as fronteiras. Porque, meu irmão, minha irmã, de duas uma, nessas áreas de fronteira, e aqui nós estamos extrapolando, como eu já falei, indo além de um conceito meramente geográfico, qual é a fronteira entre o Piauí e o Maranhão? É o Rio Parnaíba, né? Tá, o Rio Parnaíba, tá lá. Mas na questão cultural, como é que a cultura do Piauí e a cultura do Maranhão dialogam, né? Como é que essas culturas, elas interagem nessas fronteiras, né? Na nossa fronteira, faz um exemplo mais aqui, próximo de nós, tá certo? Então, não sabendo
conviver, dialogar, nós vamos caminhar para onde? Nós vamos caminhar para intransigência, né? Para posturas mais, digamos assim, inflexíveis, e chega a ser até radicais, e o que não é bom, né? Então, assim, esse é um tema, essa questão das fronteiras culturais, que vem ganhando força, viu, pessoal? Estou chamando a sua atenção, né, para algo que é muito relevante, sobretudo nos dias atuais, onde há ainda muita intolerância, né, as pessoas pensando sempre na sua realidade, no seu contexto, e tendo dificuldade de imaginar outras realidades e a convivência entre essas realidades. Tá legal? Beleza? Olha só, aí você já está vendo o mapa da América do Sul, mas destacando as bandeiras, né? O Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai. Olha que legal, né? A forma, você olha de uma forma diferente, né? O mapa da América do Sul. Vamos ao texto. A expressão fronteiras culturais possui um significado amplo e complexo, porque implica na compreensão de dois importantes conceitos, tá certo? Olha só, o conceito de fronteira e o de cultura, tá? Então, assim, ao trabalharmos com conceitos, né, nessa nossa área de ciências humanas, então, é como quem disseca um cadáver, né? Você analisa as estruturas, as origens, né, de onde surgiu, tal, qual o significado, quais são... ao longo do tempo, houve mudança no entendimento do que é uma fronteira, né, do que é cultura. É isso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, assim, por se tratar, né, de um conceito que une dois elementos, fronteira, cultura, né, fronteiras culturais, nós vamos detalhar cada um deles, tá bom? Tá certo? Mas entendendo sempre que o significado agora é mais amplo, é mais complexo, né? Por exemplo, nesse caso que nós estamos, da forma como nós vamos abordar fronteira cultural, digamos assim, não é mais algo do domínio restrito, né, do professor de geografia ou só do professor de geografia. Não, não. Cada um com o seu olhar, né, mas nessa percepção mais das ciências humanas, tá legal? E que acabam dialogando. A questão muito falada, mas a gente tem que vivenciar, que é da interdisciplinariedade. Interdisciplinariedade, né? Que é, digamos assim, a perspectiva que norteia o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tá bom? Outros temas estão interligados aos estudos que tratam das fronteiras culturais, permitindo um amplo aspecto de análise. É isso que eu estava falando há pouco, eu vou destacar. Amplo aspecto de análise. Então, em diversas áreas do conhecimento. Aí você considere a história, a geografia, a sociologia, a antropologia, tá certo? Por quê? Porque um amplo aspecto de análise, né? E nisso o debate enriquece, porque essas diversas áreas do conhecimento, está colocado aí na sua tela, acaba cada um contribuindo, né? Contribuindo com a sua maneira de ver, com a sua maneira de interpretar uma realidade. Então, que fronteiras culturais são essas, né? Nós estamos debatendo na aula de hoje, tá bom? É isso que nós estamos nos aproximando. Nós estamos aqui indo ao redor, né, do conceito, das palavras, procurando ver o que é que elas significam, qual é a particularidade de cada uma delas. Mas a maioria dos autores, e aqui a gente vai trabalhar com vários autores, vocês vão observar ao longo das duas aulas, né? Vamos começar com Frederick Jackson Turner. Ele era um historiador norte-americano, né? A produção dele é do final do século XIX, produção historiográfica, né, intelectual dele, é marcada pelo final do século XIX, começo do século XX. E qual foi a grande contribuição do professor Frederick Jackson Turner? Naquele momento em que os Estados Unidos ainda estavam assim, construindo a sua identidade enquanto nação, né, os estudos deles buscavam salientar, né, a importância da fronteira. Nós estamos falando muito de fronteira, né? Então, é preciso fazer referência ao professor Frederick Jackson Turner, porque ao estudar a história dos Estados Unidos, ele destaca, ele evidencia a importância da fronteira, né, na expansão econômica norte-americana da época e parar aqui um pouquinho. Por que na expansão norte-americana da época? Lembra
Porque quando os Estados Unidos surgiram, não era como o território que tem hoje, não é? Banhado de um lado, né, pelo Oceano Atlântico e na outra extremidade pelo Oceano Pacífico. Antes, quando eram somente aquelas 13 colônias inglesas na América do Norte, né, era aquela faixazinha de terra banhada pelo Atlântico, né? E no processo de independência e depois da construção, né, da nação norte-americana, no século XIX acontece o quê? Uma expansão em direção a oeste. E aí, isso é muito retratado, né, sobretudo pelos filmes de Hollywood, os cowboys e tal, a conquista do oeste, né, a luta contra os índios, né, que eles acabam enfrentando e matando muitos índios também. Mas assim, os Estados Unidos ou compram terras, ou conquistam na base da bala mesmo, né, ou como foi o caso do Texas, né, em relação ao México, era o território do México, eles conseguiram, conquistaram, né, no uso das armas mesmo, e teve até mesmo alguma negociação que receberam até doações de terra também. Então, mas nesse movimento, né, do povo norte-americano, estadunidense, partindo do leste em direção ao oeste, então, observe que a fronteira ela vai sendo empurrada, né? Eles não vão se contentando com aquela tirinha de terra, com aquela faixazinha de terra, né, inicial, da época das 13 colônias. Não. É isso que o professor Frederick Jackson Turner ele vai refletir, né? Dizendo o seguinte, olha, na proporção que essa fronteira vai se expandindo, ele vai trabalhar o conceito no espaço vital, que na frente vai ser utilizado como justificativo ideológico, né, para a política expansionista norte-americana, tá legal? E ele destaca esse detalhe interessante, a americanização dos imigrantes, né, e demais habitantes das áreas fronteiriças, né, que nós podemos considerar como ponto de partida para uma maneira, né, de perceber e imaginar o seu significado. Então, assim, fronteira cultural, né, na forma como nós estamos abordando, nós podemos buscar lá no século XIX, na obra, né, do professor Frederick, né, Turner, um primeiro movimento nessa direção, dessa reflexão, né? É um estudo que pode ser considerado um ponto de partida, né? Um ponto de partida, porque ele teve essa visão, né? Ele teve essa percepção de que, quando ele fala em americanização dos imigrantes, olha só, não só dos imigrantes, né, e demais habitantes. Imigrante, você pode imaginar alguém que veio, né, da Europa, né, veio da Irlanda, né, veio da própria Inglaterra ou da Alemanha, né, veio para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, tendo contato com a cultura norte-americana, então acontece o quê? Uma americanização. Índios, né, que eram nativos daquelas terras, ao terem contato, né, com o cidadão norte-americano e a cultura norte-americana, né, falar norte-americano, estadunidense ficaria melhor, né? Cultura estadunidense, então acontece o quê? Um processo de americanização. É porque eles falam América, né, os estadunidenses, é como se fosse só deles, né? Ah, os americanos, os norte-americanos. Não, norte-americano, na América do Norte também tem mexicano, tem canadense, né? Então, eu creio que ficaria mais adequado os estadunidenses, né? Que aí especificamente são eles, né? Tá certo? Então, galera, veja que nesse século XIX, quando o professor Turner divulga o trabalho dele, que vai ter seguidores, vai ter discípulos, a galera que vai continuar pesquisando nessa mesma linha, né, de pesquisa, mas veja que, de certa forma, ele associa o conceito de fronteira, essa fronteira que está indo em direção ao oeste, que está dilatando o território norte-americano, mas também, né, não resta dúvida, que quando ele fala em americanização dos imigrantes e de outros povos, demais habitantes das áreas fronteiriças, ele está entrando, né, num campo cultural. Exatamente. Se eu tenho a minha cultura de irlandês e chego nos Estados Unidos, passo a ouvir a música deles, passo a degustar a alimentação deles, ouvir as lendas deles e tal, então, e passo a reproduzir isso, a forma de vestir, a forma de falar, o que houve? Houve uma americanização, né? E trazendo para os dias atuais, essa americanização, ela até que vai
vai para o globo, né? É assim, quando ocorre, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, né, eles vitoriosos, os Estados Unidos, mas aí eles empurram a cultura deles também, né? American Way of Life, né, o modo de vida americano, né? Tá certo? Então, o Turner foi um cara que deu um estalo nele e disse, olha, esse conceito tem como trabalhar. Então, mas a fronteira, né, tal qual nós estamos trabalhando, como fronteira cultural, não só aquela fronteira limite de um país para outro, tá? A fronteira é algo móvel, né, sem um território pré-estabelecido, né, uma construção imaginária, constituída e possível de ressignificações. Compreende? Ressignificações. Ou seja, o significado vai mudando ao longo do tempo, tá certo? Então, assim, e agora já casando os dois conceitos, fronteira cultural, né, fronteiras no plural, né, porque é o mundo, né, fronteiras culturais, vamos entender como algo nesse sentido, algo que não é estático, não é ali físico, mas é algo móvel. Retomando aqui a história esse aspecto da American Way of Life. Você não precisa estar lá na fronteira com os Estados Unidos. Não necessariamente. Para você ser tocado pela cultura norte-americana, né? Tá certo? Ou seja, não é um território físico, né? Não é algo estático, como está colocado na sua tela. É algo móvel. É algo móvel. Tá bom? É algo móvel. E observe que é uma construção imaginária, né, nesse caso fronteira cultural, né, que, né, aí diferente da fronteira física, é mais algo subjetivo, né? Quando você, tanto é que você tem aqueles dois conceitos bem nítidos, né? Cultura material e cultura imaterial. Né? Quando se trata de cultura material, é algo que é palpável, né? É algo que você consegue tocar. Imaterial, aí não, música, são as lendas, a culinária. Então, isso é algo que muitas vezes é uma construção imaginária, né? E que vai tendo ressignificado, tá certo? Bom, tal concepção destacou as possibilidades da fronteira na qualidade de conceito, tá? As possibilidades. Olha, eu estou falando aqui muito na American Way of Life, na cultura americana, mas na menor proporção, as fronteiras culturais, no nosso caso também do Brasil, ela tem se estendido em algumas situações. Quer ver um exemplo? Olha a capoeira. Nesse exato momento, né, tem pessoas praticando capoeira em vários países, né, em todos os continentes. Às vezes são os mestres de capoeira que saem aqui do Brasil, vão para a Alemanha, para os Estados Unidos, entendeu? Onde contratarem eles, vão encontrar pessoas interessadas, porque é algo que empolga mesmo. A capoeira é uma dança, é uma arte marcial, entendeu? Tem sido utilizado até como terapia para pessoas que estão em estados depressivos, né? Porque associa movimento e tal. Aí, que é isso, meu irmão? O cara praticando a capoeira lá em Berlim, na Alemanha, então a nossa fronteira cultural, ela chega até lá, né? Elas têm veja que não é algo estático, é algo móvel, né? E é algo que extrapola esses limites geográficos, tá certo? Bom, olha, a professora Sandra Jataí Pesavento, né? Vamos ler e comentar um pouquinho o pensamento dela. Ela também contribuiu para esse debate. Eu vou citar alguns teóricos ao longo das nossas aulas, né? Trazendo para o nosso debate, né? Para a nossa reflexão, alguns pesquisadores, né? Que deram suas contribuições em relação a essa temática, fronteiras culturais, tá bom? E fazendo referência, por justiça, que o pensamento dos autores e das autoras, tá legal? Vamos ouvir a professora Sandra, o que é que ela tem a nos dizer. As fronteiras, veja bem, antes de serem marcos físicos ou naturais, são sobretudo simbólicos. Parar bem aqui. Então, eu falei há pouco, olha, tem uma fronteira natural, limite natural entre o Piauí, o estado do Piauí e o estado do Maranhão. É o Rio Parnaíba. É uma fronteira natural. Mas, né, ela está dizendo, a professora Sandra, que antes de ter uma divisão entre o Piauí e o Maranhão, um Rio Parnaíba, mas nós temos também simbólicos, né? Simbólicos. São marcos
mas, sobretudo, de referência mental que guiam a percepção da realidade. São produtos dessa capacidade mágica, né, de representar o mundo por um mundo paralelo, né, de sinais por meio do qual os homens percebem e qualificam a si próprios, ao corpo social, ao espaço e ao próprio tempo. Meus queridos, minhas queridas, veja bem, observe que, nesse caso, deu exemplo há pouco de uma fronteira cultural, né, entre dois estados aqui do Brasil, mas na maioria dessa discussão, dessa temática, né, dessa temática, ela está envolvida em relação a fronteiras culturais entre países, entre culturas internacionais, tá bom? Então, é nesse sentido, né? Nesse sentido, tá? Bom dia, Rian Gabriel, Ryan, né? Eu não sei como é que é a pronúncia direitinho. Explique sobre o bom e velho primeiro reinado, Dom Pedro I, proclamação da independência, abolição do trono. Então, é a programação aí, né, de várias aulas, né? Mas, assim, como toda participação do aluno é bem-vinda, né? Em relação à temática de hoje, na programação do nosso currículo, vamos trabalhar, né, estamos trabalhando, viu, Gabriel, sobre fronteiras culturais. Mas, assim, pegando o seu gancho, pronto, para não deixar despercebido, né? Na época que Dom Pedro I proclama a independência, né, ele é o quê? Ele é um português, né, com a carga cultural europeia fortíssima, né, e vai estabelecer uma monarquia no Brasil, né? Não vai ter, durante algum tempo, uma identificação com a cultura local. Isso começa a ficar mais evidente, viu, Gabriel? Nessa linha de raciocínio da nossa aula de hoje, nas fronteiras culturais, quando o filho dele, o Dom Pedro II, assume o trono. Porque quando ele assume o trono, veja bem, ele é um brasileiro, né? Dom Pedro II, brasileiro, tudo bem que o pai dele era português, né? Mas ele vai procurar mecanismos, né, pontos de intersecção, de conexão com o Brasil, com a cultura local. Porque já não era muito, não era normal de jeito nenhum, uma monarquia na América do Sul. Éramos a única, cercado de república, né? Mas veja bem que na construção dessa identidade nacional, né, procurando evidenciar a cultura brasileira, tá? E aos poucos se libertando, né, dessa carga europeia, é que, a partir do segundo reinado, se observa esse empenho, né, no sentido de construir, de delimitar uma identidade nacional. Uma identidade nacional. Em algumas gravuras, viu, Gabriel, se você for pesquisar, você vai ver uma relação entre desenhos em que Dom Pedro II é representado ao lado de índios, porque índios é o quê? Aquele elemento étnico, né, aquele povo que já estava aqui, tá bom? Mas, Gabriel, nós temos uma programação e nós vamos seguir, que é sobre identidade cultural, mas fique à vontade para participar, tá bom? Bom, em relação à fronteira cultural, retomando aqui, veja só, nesse caso aqui nós temos 3 fronteiras, né? Argentina, Paraguai e Brasil, né? Então, assim, a fronteira, fisicamente falando, né, geograficamente falando, é uma zona de articulação, de diversas culturas, etnias, povos e modo de vida, que deseja e enseja o contato e a transculturação. Então, veja só, alguém que está numa encruzilhada, fala assim encruzilhada, mas assim, o cara está aí, são 3 fronteiras, né? É o Brasil, o Paraguai e a Argentina, né? E as setas apontam, né? De qualquer maneira, é uma zona de articulação, ou não? Sim. Paraguaios vêm para o Brasil, brasileiros vão para a Argentina, argentinos vêm para o Brasil, para o Paraguai. Então, articulação de diferentes culturas, etnias, povos, modo de vida que desejem seja o contato e a transculturação. Então, observe transculturação. Olha aí, no caso, o trans é algo que trespassa, né, que atravessa, né, é desse contato, porque, na verdade, olhando para essa fotografia, para essa imagem, né, com esse olhar, digamos assim, cultural, né, histórico, você não está
diante de 3 países, então somente. Você está diante de 3 culturas, né? Você está diante de 3 modos de vida. Vai ter alguma coisa em comum? Mas claro que tem. Você pode dizer assim, será que argentinos, paraguaios e brasileiros gostam de futebol? Eu creio que sim, com certeza. É algo ponto que nos une. Aliás, no meio dessa intolerância toda que o mundo vive, é bem recomendado que busquemos o quê? Que busquemos esses pontos de convergência, né? E procuremos minimizar os pontos de divergência, tá legal? Então, nesse sentido da transculturação, é que as culturas vão tendo contato e vão interagindo, vão se modificando, né? É algo que, nesse caso específico, quem está acompanhando a aula desde o início, né? Lembra que quando eu estava comentando sobre o mapa da América do Sul, eu destacava isso, olha, em se tratando de fronteiras culturais, na medida que a gente vai afunilando, né, o território brasileiro, ali em direção ao sul, nós vamos tendo mais fronteiras e mais essas interações culturais, tá bom? Lógico, porque quem está aqui no Nordeste, por exemplo, nós não temos contato, né, em termos de fronteira com nenhum país da América do Sul, mas você vai lá para Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, né? Ali sim, vai tendo, né? Na Amazônia, tá legal? Os contatos entre os homens e entre os homens e o meio onde vivem se encontram, levam a uma necessária consideração sobre os aspectos culturais da constituição do sentido incorporado ao termo fronteira, né? Ao termo fronteira, tá legal? Então veja, esses povos não vão ficar isolados, né? Não são ilhas, né? São países que estão inseridos no continente. A gente está comentando aqui sobre a América do Sul, mas você pode imaginar América do Norte, Europa, África, Ásia, colocando aqui a América do Sul porque está mais próximo de nós. Então, observe, que por conta desses contatos, que são inevitáveis, que são naturais, contato, eu quero conhecer, fazer turismo, não, eu quero comprar alguma coisa deles lá, não, eu quero vender, vamos lá, tem nossa religião se estabeleceu nesse outro país, temos que ir lá fazer as pregações, enfim, a catequese. Então, desses contatos entre os homens e o meio onde eles vivem, tá? Onde eles se encontram, vai levando em consideração, não tenha dúvida, os aspectos culturais, né? E nisso, pessoal, no termo nas fronteiras, propriamente dita, fronteiras físicas, né? É onde esses encontros, né, culturais, né, vão acontecer com muita frequência, com muita intensidade, né? Daí, mais uma vez, reforço fronteiras culturais. A cultura popular hegemônica ainda apresenta um perfil regional nacionalista e exerce o papel de demarcação dos Estados-nação, mas está se modificando em função de essas regiões. Então, pessoal, observe nesse slide uma relação entre a cultura popular nacional, regional, vamos dizer assim, tá? E a relação que tem com a própria delimitação da nação. Tá? E entenda que isso vai se modificando, né? Na medida em que, como está colocado na sua tela, essas regiões fronteiriças, elas se consolidam como verdadeiras rotas de integração econômica, política e cultural. Tá bom? Olha só, você pode olhar para essas regiões fronteiriças, para qualquer um desses prismas aí, pelo prisma econômico, pelo prisma político, pelo prisma cultural, né? Cultural. Então, meus queridos, remete a nosso debate ao período, inclusive, do surgimento dos Estados nacionais, né? Porque, lógico, tinha que ter todas aquelas características, né? Tem que ter limite, bem delimitado, tinha que ter um governo próprio, tinha que ter exército, né? Leis que passariam a vigorar naquele país, aquele Estado-nação. Mas é lógico que a cultura local, a cultura nacional, ela era tipo um cimento que unia tudo isso que eu falei há pouco, tá bom? Já tratamos muito sobre o conceito de fronteira, vamos agora trabalhar o termo cultura.
O termo cultura, por sua vez, possui uma trajetória marcada por ressignificações. Como é que é isso, professor? Ao longo do tempo, dos séculos, a palavra cultura, ela passou a ter significado diferente, tá certo? Você não pode crer que uma palavra não se altere o seu significado ao longo do tempo, tá legal? Palavras que nós utilizamos hoje, não necessariamente há 100 anos atrás, 200 anos atrás, elas tinham o mesmo significado que elas têm hoje. Da mesma forma, daqui para frente, daqui a 50, 100 anos para frente, é de se imaginar também que venha a ter outro significado. E assim aconteceu com cultura. Veja só, essa expressão tem origem no latim, a língua dos antigos romanos, e trazia consigo, no início do século XVI, 1500 e tanto, o sentido de cultivo da terra, ou a ação de cultivar. Você já deve ter escutado por aí, quando alguém fala assim, olha, naquele país está muito desenvolvida a cultura da cana-de-açúcar, a cultura do café. Bom, nesse sentido, é do sentido de cultivar o café, cultivar a cana, tá? É um sentido que vem desde o século XVI, tá bom? Aí você vai achar, pensei que cultura era alguém que tivesse conhecimentos, né? Manifestações culturais. Bom, também é um outro significado, é uma ressignificação, mas saiba que quando surge, lá pelo volta do século XVI, né? Era nesse entendimento de cultivo da terra ou ação de cultivar. Então, na foto você está vendo homens, trabalhadores, numa região, no cultivo da cultura da cana-de-açúcar. Tá legal? No século XVI, a partir do século XVI, se forma um sentido figurado. E cultura pode designar, então, a cultura de uma faculdade, ou o fato de trabalhar para desenvolvê-la. Ah, o cara tem uma habilidade para escrever. Então, é algo que ele tem que desenvolver essa habilidade. Né? Então, essa é a cultura dele. É uma prática. O artesão. Né? Então, é algo que precisa desenvolver a cultura do artesanato. Você está entendendo? Então, as palavras elas vão se ressignificando. É nesse contexto que nós trazemos para o debate o pensamento desse teórico, Denis Kush. O que é que ele nos tem a falar? No século XVIII, no slide anterior, estava o século XVII, né? No século XVI, aliás. No século XVIII, cultura é sempre empregada no singular. Então, é a cultura. Não diziam, no século XVIII, 1700 e tanto, as culturas. Não, então, a cultura. O que reflete o universalismo e o humanismo dos filósofos. A cultura é própria do homem. Então, a cultura, veja bem, no singular. Além de toda distinção de povos ou de classes. Cultura se inscreve, então, plenamente na ideologia do iluminismo. Então, a palavra é associada às ideias de progresso, de evolução, de educação, de razão, que estão no centro do pensamento daquela época. Está entendendo? Então, está aí a imagem, o Denis Kush, um autor, um teórico, e ele contribui para a nossa reflexão no sentido de destacar que, olha, o século XVIII você já sabe. O século XVIII é o século do iluminismo. Grande destaque para Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, os enciclopedistas, os filósofos do iluminismo. Mas, pegando esse século XVIII, e observando o significado, como é que eles usavam lá no século XVIII, há 300 anos atrás, essa palavra cultura, era no sentido de falar de agricultura, como nós dissemos há pouco? Era no sentido de falar de habilidades, como falamos também há pouco? Não. Aqui no sentido, quando ele fala em cultura, é algo que seja própria do homem. E associado ao quê? Então, e aí se aproxima até ao que muito nós utilizamos hoje, para você ver o tanto que nós somos herdeiros do pensamento iluminista. Tá legal? Então, desde o século XVIII, cultura passou a ser associada a alguns atributos necessários, como, por exemplo, o progresso, a evolução, a educação, entendeu? A razão. Então, quem tinha a cultura, no singular, como está dito aí, que cultura é essa? É a cultura que remetia para o progresso. Era a cultura que remetia para a revolução, a educação.
Tá legal? É curioso isso, né, galera? Você analisar a mudança, né? A ressignificação de palavras ao longo dos séculos, né? Se você não tinha essa percepção ainda, passe a ter, né? De que isso aí cabe até quando alguém te perguntar, me fale sobre cultura, qual o significado de cultura? Se você quiser esticar a resposta, né? Você pode dizer, bom, aí depende. Você quer que eu fale o significado da cultura lá por volta do século XV, por volta do século XVI, por volta do século XVIII ou o século XX? Porque a palavra cultura, ao longo destes séculos, ela passou por ressignificações, né? Passou a ter diversos significados. A galera não muda a palavra continua, é cultura, cultura, cultura. O que muda é o significado, né? O que significa a palavra cultura? Podemos até brincar, imaginar, se alguém do século XVIII se encontrasse com alguém do século XVI, isso não tem como acontecer, mas assim, se eles um falasse pelo outro sobre, e a cultura, que cultura é esta? Né? Poderia ter um choque de entendimento aí. Para um, a cultura do milho, cultura do feijão, e outro, não, cultura é o progresso, a educação, tá certo? É porque, como é que esses caras chegam a esse entendimento? É pesquisando, lendo, lê um texto do século XVI, lá fala cultura e ele observa como é que está o contexto, né, naquele texto, como é que ele se refere à cultura. Aí o Dennis Gush pega um texto, vários textos, melhor dizendo, do século XVIII, aí vê lá o termo cultura. Não, aqui o cara está falando de cultura no sentido de progresso, está entendendo? No sentido de evolução. Então, houve uma mudança do significado, tá? Então, a galera da gramática, né, da língua portuguesa, se une com pesquisadores de história, né? Procurando entender, né, como é que isso vai evoluir. Quem é esse cara? Franz Boas. Qual é a grande contribuição dele? Né, para nossa reflexão em relação à nossa temática de hoje, que são fronteiras culturais. Ele já é um homem do século XX, né? Do século XX, oportunizou uma mudança radical na forma de conceber o termo cultura. Eita palavrinha que muda, né? Vamos agora para o século XX, né? A partir das abordagens da etnologia e da antropologia, o termo cultura deixou, veja bem, deixou de ser percebido como algo universal e seu entendimento foi preconizado como plural. Então, agora, podemos falar nas culturas e não mais a cultura, entendeu? No plural. O século XX trouxe esse entendimento de cultura enquanto algo plural, tá bom? A etnologia vai estudar como é que se dá a contribuição, a interação entre os povos, né, no aspecto cultural. A antropologia, homem, logia, estudo do homem, e tem uma ênfase cultural muito forte, né? Tanto na etnologia como na antropologia. E aí, o nosso amigo Franz Boas, no início de 1930, olha só, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele elabora esse conceito de pluralismo cultural. Foi um marco divisor, tá? Nas análises que tomaram a cultura ou culturas como objeto de estudo. Então, a galera que pesquisa, a galera que estuda, né, essas ressignificações das palavras. Então, o Franz Boas, ele vai dizer, olha, tem mais sentido, tem mais lógica abordar esse tema de uma forma plural. Daí o conceito de pluralismo cultural. Porque não tem a cultura, existem as culturas. Culturas diferentes. Mas cuidado, não é uma cultura superior, né? E algumas culturas superiores e outras culturas inferiores. Isso é um perigo enorme, sabia? Isso aí chegou a ser utilizado como justificativa para a dominação. Está lembrado? Século XVIII, imperialismo. Não só no século XVIII, século XVI mesmo, XVII, quando os europeus chegaram por aqui, né, na América, eles trabalhavam muito nessa perspectiva aí, de que eles tinham uma cultura superior a dos demais povos indígenas, africanos, né, o eurocentrismo. Isso vai render, porque no século XIX vão para a África e vão para a Ásia, é o imperialismo,
né? E lá também vão trabalhar dessa perspectiva aí, que tem uma cultura superior. Vamos lá? Então tá aí. Então agora, no sentido plural. A cultura, galera, deixou de ser um tema exclusivo da etnologia ou da antropologia e passou a ser considerado também por outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, o direito, a história, a geografia, entre outras, tá? Então, assim, o tema é tão... as possibilidades de trabalhar a cultura são tão vastas que a cultura não pode ser restrito a uma só ciência, né? A uma só área do conhecimento, entendeu? Como vocês estão observando, pesquisadores do direito passaram a se interessar, pesquisadores da história, do campo da história, né? Os historiadores também, geógrafos também. Então, peraí, é como dizer assim para os nossos amigos antropólogos, né? E etnólogos, não, cultura não é algo que é, digamos assim, propriedade privada de vocês, não, irmãos, vamos ampliar um leque, né, de ciências, de campos, áreas do conhecimento, né, que tem interesse em compreender mais, né, sobre a cultura, tá? A expressão fronteiras culturais pode ser entendida como uma realidade transcendente, acima da geopolítica e que contempla o caráter plural do termo cultura. Vamos parar bem aqui um pouquinho e comentar. Então, veja, agora nós unimos, né, os dois conceitos, fronteira e cultura, num só conceito, fronteiras culturais. Entenda, quando você passa a refletir sobre fronteiras culturais, então você não pode se apegar, né, àquele conceito originário só de fronteira, e aquele outro só de cultura. Agora temos um terceiro conceito. Depois do de fronteira, depois de cultura, agora é um terceiro. Fronteiras culturais, com as suas particularidades, como está colocado aí, como uma realidade transcendente, acima da geopolítica, né? Porque não se limitando tão somente àquela fronteira física, tá? E contemplando um caráter plural, culturas, né? E não só cultura. Mais uma vez, chamamos, né, ao debate a professora Pesavento. O que é que ela diz? Fronteiras culturais remetem à vivência, às sociedades, às formas de pensar intercambiáveis, aos etos, aos valores, aos significados contidos onde? Contido nas coisas, nas palavras, nos gestos, nos ritos, nos comportamentos e nas ideias. Opa, olha que legal. Então está aí, mas assim um afunilamento, vamos dizer assim, na percepção do que vem a ser fronteiras culturais, né? Então quando a professora Pesavento está falando, né, a fronteira cultural, ela tem é muito subjetivo, né? Não é algo objetivo, não é algo palpável, concreto, tem muito a ver com como ela, repetindo as palavras dela, a forma de pensar, né? São os valores, né? O significado, porque veja bem, isso tudo intercambiáveis, porque isso vai passando, né, de uma cultura para outra, de um povo para outro, de um país para outro, né, transita, né, não é algo estático, como já foi dito, né, anteriormente. Mas veja bem, eu chamo a sua atenção para o que está colocado na tela, quando a professora Pesavento, ela diz o seguinte, olhe, preste atenção no significado contido nas coisas, nas palavras, no gesto. Porque um gesto, né, pode ter um significado diferente entre duas culturas. Tá certo? Palavras, coisas, isso vai depender muito da cultura de cada país, né? Os orientais, por exemplo, eles não têm uma prática como nós temos, de quando nos cumprimentamos, nós latinos, americanos, nós nos abraçamos, aquele contato físico. Não, os orientais, eles já não fazem assim, estranham, né? Se sentem desconfortáveis, entendido? Né? Esse negócio de dar beijinho de um lado do outro, né? Não acontece por aqui, né? Então, em algumas culturas orientais não fazem isso, né? Aí você tem que entender, respeitar, compreender, tá bom? Isso é algo natural. Olha o Mercosul, então afunilando aqui para como eu falei há pouco, quando você observa o mapa do Brasil,
Então você vê que dessa parte mais do sul, as fronteiras culturais, que é o tema da nossa aula de hoje, as fronteiras culturais elas ficam assim mais evidentes, tá bom? Olha aí o mapa do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tem toda uma organização, né, que não só é apenas econômica nesse sentido, mas também contempla os aspectos culturais. A partir dos anos de 1980, né, com o advento da comunidade andina do Mercosul, na chamada era da globalização e da internet, os processos de integração se intensificaram nas fronteiras da América do Sul e foram revelando novas e antigas manifestações de cooperação e de hibridismo cultural. Cooperação e hibridismo cultural, tá? Na verdade, existe a intencionalidade, né, de haver essa integração, isso por vezes se altera no trajeto, né? Depende muito de quem estiver à frente, né, dessas nações. Alguns caminharam mais no sentido de integrar, outros nem tanto, né? Nem tanto. Por quê? Porque esse debate acontece em outras partes do mundo, que você sabe, né? Por exemplo, a União Europeia, né? Mas aqui na América do Sul tem tido muita dificuldade, muitos obstáculos, né? Essa integração, né? Não se chegou a ter esse nível, né, de entendimento, tá bom? Mas olhemos para o Mercosul como, né, uma forma de integração, não só no aspecto econômico, mas também, né, de cooperação, né, de interação cultural, né, já que nós estamos trabalhando com fronteiras culturais na aula de hoje, tá certo? Por que destacar o Mercosul? Porque em outras partes, né, do mundo, né, aqui mesmo na América também, não existem essas organizações, né, como o Mercosul, que acaba sendo tipo um canal que colabora, que contribui para que haja essa integração, né, não só econômica, como também cultural. Agora, as novas gerações elas foram ampliando suas relações históricas e passaram a se conectar com outros países e regiões, né, do planeta, configurando o quê? Uma nova realidade regional, global, bastante complexa e multifacetada, né, com várias facetas, com várias abordagens, né, com várias manifestações, né. Retomando nossa fala no início da aula, estamos trabalhando o conceito de fronteira. Então, como falar de fronteira mesmo, hein, gente, hoje? Quando esses jovens que estão aí, esses rapazes, essas moças, conectados, eles podem, é contraditório isso, mas esse rapaz, e esses rapazes, essas moças, eles podem estar falando com pessoas de outros países, né, e tendo dificuldade para dialogar com uma criatura que está do lado dela, né? Mas é isso, né? Então, essas novas gerações, com esse aparato tecnológico, amplia as relações históricas, né? Eu tenho aluno que se comunica com os jovens dos Estados Unidos, da Europa, de boa, né? Isso eles fazem com a maior naturalidade. Isso é interessante, amplia a visão de mundo, né? Amplia a visão. Ontem mesmo, uma aluna minha do terceiro ano estava comentando que um amigo dela na Europa, perguntando se ela tinha conhecido outros países aqui na América do Sul. Ela disse, não, meu irmão, o Brasil é muito grande, onde eu moro fica distante, né, dos países limítrofes. Eu acho que ele não se localizou direito quando ela falou que ela morava no Piauí, no Nordeste. Então, está muito distante aqui da Argentina, do Paraguai, da Bolívia. Então, mas, de qualquer forma, se comunicam. Então, esse conceito de fronteiras, né, se relativizou. Se relativizou porque está conectado, virou uma aldeia global, né? Olha como está colocado na sua tela. Uma realidade regional global, que não é algo simples, é algo muito complexo que precisa ser analisado, tá bom? Galera, vamos fazer um rápido intervalo. Logo, logo estaremos retomando a nossa aula, dando sequência ao nosso estudo sobre fronteiras culturais. Aguardando vocês.